Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, shiur número 75. A gente está no Siman Kuf Samech Beit 162, Alachá 3 e 4 hoje. Quem tem o livro, a gente está na página 183. Então, agora a gente vai vai ainda falar alguns dias sobre isso, sobre um assunto que é o que acontece se a pessoa, no meio da Netilat Yadayim, acabou sem querer encostando a mão que estava impura e que ainda não tinha feito Netilat, na mão que já foi feito Netilat Yadayim. Então, antes de entrar propriamente na Halachá, eu vou trazer uma pequena introdução para a gente revisar um pouquinho e entender como funciona o Netilat Yadayim. Então, Netilat Yadayim, hoje em dia a gente faz com água em abundância, mas pela Halachá, quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim com uma quantidade pequena de água, menos do que Revit, então seria necessário que a pessoa fizesse pelo menos 2 vezes jogar a água sobre a mão. Porque a primeira vez que a pessoa joga água na mão, ele tem o intuito de purificar a mão. E a água purifica a mão, mas a própria água fica tme'á, ela fica impura. E aí depois a gente joga a água uma segunda vez para purificar a água impura que ficou sobre a mão. Então isso é a obrigação de fazer a Netilat Yadayim, jogar água 2 vezes na mão. Então isso, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá atrás, quando a gente trouxe no Siman 158, quando estava explicando o que é Netilat Yadayim, etc. Mas, então, basicamente, é isso. A primeira vez, a gente vem para purificar a mão, mas a água fica impura, e depois, a segunda vez, vem para purificar a água impura que está sobre a mão da pessoa. Agora, isso é caso normal de Netilat Yadayim. Agora, se a pessoa pegou e jogou água na primeira mão, e depois da primeira jogada, quando a água está na mão dele, ainda está impura, ele vai lá com a outra mão, que ainda não foi feita nela, Netilat Yadayim, e encostou na mão que já tinha sido feita nela, Netilat Yadayim. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Ele falou, agora a mão dele, que ainda está impura, impurificou a água que está sobre a mão que ele já fez Netilat Yadayim. Aí vão me falar, qual é o problema? De qualquer jeito a água está impura. Ele vai jogar mais água e vai purificar essa água. Não, não é assim. Porque a água que ele joga a segunda vez só tem força de purificar a água que ficou impura quando ela estava purificando a água. Uma água que está impura porque alguém também encostou nela, essa água não purifica. E por isso, agora, por mais que ele jogue muita água, etc., e tudo, não vai purificar essa água, não vai resolver a mão. O que ele precisaria fazer é, primeiro, secar a mão e depois fazer nela Netilat Yadayim outra vez. Então isso é o conceito de quando ele encostou com a mão que ainda está impura, na mão que ele já começou a fazer Netilat Yadayim. Agora, se ele joga Revi'it de uma vez, que a gente falou, Revi'it não pega Tumá. Aí ele falou, com uma jogada só, se ele joga mais de Revit, purifica a mão. Ele jogou o Revit de uma vez, aí ele não tem esse estágio depois da primeira Netilá. Opa, gente, desculpa, eu vi que eu acabei pulando um detalhe, mas assim, vou depois voltar nisso para mais de Revit. Mas voltando aqui, ele está lavando a mão com menos de Revit, jogou uma vez. Então, mesmo que ele já jogou menos de Revit uma vez em cada mão, ou nas 2 mãos de uma vez, de modo que ele purificou as 2 mãos, mas ainda a água está também, se ele encostar com uma mão na outra, ele de novo precisa fazer isso, de o quê?
secar e purificar e começar outra vez a Netilat Yadayim. Isso é o psak do Shulchan Aruch, aqui no Siman Kuf Samech Bet, no Saif Vav. Agora, se ele já terminou o processo de Netilat Yadayim, quer dizer o quê? Ele jogou água as 2 vezes na primeira mão. Que ele terminou o processo de Netilat Yadayim. Essa mão já está pura, pronta, já recebeu a água, já purificou a mão, já recebeu a segunda vez de água, que purificou a primeira água, e aí, teoricamente, ele pode fazer a brachá e secar. Quer dizer, ele tem a outra mão ainda, mas, e aí, nesse meio tempo, depois de ter feito as 2 vezes em uma mão, ele foi lá e encostou com a outra mão nessa mão. Então, aqui tem machloket nos poskim se ele precisa secar para fazer outra vez Netilat Yadayim ou não. Todo mundo concorda que, como ele encostou com a mão ruim, ele precisa fazer outra vez Netilat Yadayim, mas a discussão entre eles é se é necessário secar ou não. E aí, quer dizer, a discussão aqui, a gente tem o Marshal, o Rav Shlomo Luria, ele fala que, olha, nesse caso, não precisa secar. Por quê? Ele falou, já tinha a água, já tinha sido purificada, então agora eu tenho outra coisa, posso só jogar mais água em cima, fazendo Netilat Yadayim de novo, sem precisar secar as mãos. Assim é a opinião do Rav Shlomo Luria, trazido pelo Magen Avraham. O Remá, por outro lado, fala que sim, precisa secar e fazer Netilat Yadayim outra vez. E aí, o Mishnah Brura traz ambas as opiniões, o Kaf HaChaim posek lechumra, e assim também o Halakha Brura. Fala, olha, tem machloket do Rav Marshal e o Marshal, Rav Shlomo Luria e o Remá. Halakha, a gente vai conforme os machmerim, que o correto é secar a mão e fazer Netilat Yadayim outra vez. Daqui a pouco a gente fala em relação a brachá, mas pelo menos vamos ficar aqui. Então, tudo isso a gente estava falando quando ele fez Netilat Yadayim com menos de revit. Hoje em dia, pela abundância e fartura que a gente tem, a gente acaba fazendo Netilat Yadayim quase sempre com mais revit. Só para ter uma ideia, aquelas natlot que a gente usa para fazer Netilat Yadayim, cabe entre 800 ml e 1 litro. E aí isso é praticamente mais de 10 revit. Quer dizer, 800 ml é um pouquinho menos que 10 reviot, e 1 litro tem mais de 10 revit. Então, se a pessoa joga, etc., facilmente ele passa de 1 revit em cada mão. E aí, quando tem revit inteiro de uma vez, ele não recebe tumá. Só que aí, os poskim discutiram qual é o status disso. O Mishnah Brura traz, olha, mais revit é igual quando você encostou uma mão na outra depois da segunda netilá. E aí, quer dizer, depois da segunda netilá, de acordo com o Marshal, não precisa secar, e de acordo com o Remá, precisa secar. Mas, de qualquer jeito, o correto é fazer Netilat Yadayim outra vez. Então, e assim, quer dizer, o Mishnah Brura fala, já que tem machloket, o correto é secar e fazer de novo, que como a gente falou, que é o psak halakha do Kaf HaChaim e do Halakha Brura, na machloket anterior, então o Mishnah Brura fala, olha, tecnicamente a mesma lógica se aplica aqui nesse caso. Porém, a gente tem alguns achronim, o Chayei Adam e o Shulchan Aruch Harav, que eles entendem que quando você jogou o revit inteiro de uma vez, a mão está pura, acabou, não precisa fazer absolutamente nada. Ele falou, quando você fez uma vez e a segunda vez, e aí encostou, tem uma coloca que você precisa secar, não precisa secar, etc. De novo, mas aqui, ele falou, ele já tinha purificado ela completamente. Foi mesmo que ele ainda não secou, ele falou, a mão já está pura, a água já está pura, já foi com mais que revit, não pega tumá, não tem problema nenhum. Essa é a opinião do Chayei Adam e do Shulchan Aruch Harav. Então, e baseado na opinião desses achronim, o Mishnah Brura traz que se a pessoa
já fez Netilá e já fez a Brachá, então, e aí de acordo com os Achronim já está bom. Então ele fala o Mishnah Brura que o ideal é que a pessoa faça Netilat Yadayim de novo, só que não repete a Brachá. Porque ele falou, Safek Brachot Lakel, de acordo com os Achronim, a primeira já valeu, então agora não repete a Brachá. Então, bom, agora que a gente chegou aqui e terminou essa introdução, então a gente pode entrar na Halachá em cima. Então a Halachá em cima fala o seguinte, que se a pessoa fez Netilá em uma das mãos, e aí, quer dizer, assumindo que hoje em dia o comum é jogou mais Krevit, que aí vai o que a gente falou agora no final. Ele fez Netilá em uma das mãos, e aí depois ele sem querer encostou com a outra nela, então o ideal é que ele secar, e ele, como ele fez Netilá só em uma das mãos, não tem negócio, ele precisa secar, e aí faz Netilá nela de novo, faz Netilá na outra mão, e faz a Brachá, e a Netilat Yadayim, e ok. Agora, se ele encostou nela, e ele não se tocou, e ele fez Netilá na segunda mão também, só que ele ainda não fez a Brachá, aqui eu já entrei num problema, como a gente vê ali na sequência da nota, porque de acordo com o Shulchan Aruch Harav e o Chayei Adam, essa primeira Netilá que ele fez já valeu. Então, aí eu mandaria a ele, se ele já secou agora, ele não pode mais fazer brachá. E mandar ele fazer brachá assim, para os poskim que discutem com o Shulchan Aruch Harav e o Chayei Adam, não serve essa Netilá. Então aqui o ideal é que ele seque a mão, suje a mão, e faz a Netilat Yadayim outra vez, e aí ele faz a Brachá. Nesse caso, não tem problema que, quando ele está sujando a mão, ele faz uma Brachá Sheinat Tzricha, porque já que é para sair da Machlok dos Poskim, então não tem problema, ele pode fazer isso. A gente falou sobre isso lá atrás no Siman Kuf Nun Het, que quando ele suja a mão para poder fazer a Brachá de acordo com todas as opiniões, isso não é chamado Brachá she'einat tzricha. Então ele suja a mão e faz Netilat Yadayim de novo e faz com Brachá. Então, e aí quer dizer, se ele ainda não tinha feito a Brachá, essa é a maneira correta que ele deve se portar. Agora, se ele só se tocou depois de ter feito a Brachá, aqui ele está num problema. Por quê? Sujar a mão de novo, ele faz que a primeira brachá dele foi brachá levatalá, de acordo com os poskim, que a primeira netilá valeu, né, que o Chayei Adam e o Shulchan Aruch Harav. E se não, então o que ele tem que fazer nesse caso é não sujar a mão, né, secar a mão, já secou a mão, já fez a brachá. Quer dizer, já fez a brachá, aí ele seca a mão, faz outra vez Netilat Yadayim, só que essa segunda vez ele não faz a brachá. Isso foi a halachá em cima. Agora, seguindo na sequência na nota, ali na letra A da nota, o primeiro caso da halachá em cima é quando ele se tocou do erro dele, que ele encostou com uma mão na outra, quando ele ainda está no meio da mitzvah de Netilat Yadayim. E aí, o que ele faz, como a gente falou em cima, só seca a mão, lava de novo, lava a outra mão, faz a brachá de Netilat Yadayim sem problema. Agora, o Ben Ish Chai traz, que é o segundo caso da nota, o que acontece quando ele encostou entre uma mão e outra, mas ele não se tocou que ele fez errado, e aí ele continuou fazendo Netilat na segunda mão. E aí ele só se tocou depois que ele fez Netilat na segunda mão. Então, fala o Ben Ish Chai que nesse caso ele deve repetir a Netilat Yadayim, porque de acordo com os poskim que a primeira mão não valeu, então ele precisa fazer a Netilat Yadayim inteiro de novo, mas que ele não faça a brachá. O motivo que ele manda não fazer a brachá, a princípio é porque ele choshesh para a opinião do Trumat Adeshen, que fala que ele já cumpriu a mitzvah de qualquer maneira.
Só que no Beit Yosef, quando ele trouxe essa opinião, o Beit Yosef discute e fala que, olha, o Trumat HaDeshen não tem razão, não dá para se basear nessa opinião do Trumat HaDeshen. Que o Trumat HaDeshen ele sustenta quando a pessoa jogou a água numa mão e depois com essa mão ele esfregou na outra, isso vale netilah para as duas mãos. Então, o Ben Ish Chai, já que tem essa opinião do Trumat HaDeshen, então, para ele, nesse caso, valeu a netilah, porque você jogou mais gervit numa das mãos, depois quando você esfregou na outra, ele está purificando a outra mão. Isso não entra no problema que a gente está falando aqui de encostar uma mão na outra. Então, por causa disso, o Ben Ish Chai escreveu para não fazer brachá. Só que o Halakha Brura ele traz que o Beit Yosef, quando trouxe esse Trumat HaDeshen, ele trouxe que a grande maioria dos Rishonim discorda dele e que a gente não considera ele para Halakha. E aí, por isso, ele falou que quando a pessoa encosta, teoricamente, isso não valeu a netilah e ele poderia até fazer a berachá. E aí, por isso, o ideal é fazer o que foi aconselhado aqui, que é sujar. A gente teria ainda o problema do Chaye Adam e do Shulchan Aruch Harav, que aqui foi mais que Revit, e por isso a primeira netilah teria valido, mas se ele faz conforme está escrito aqui no livro, que ele suja a mão e faz de novo, pelo menos quando ele não chegou a fazer a brachá a primeira vez, então aí ele consegue fazer a brachá e fazer valer para todas as opiniões. Agora, se ele só se tocou do erro dele depois de ter feito a brachá, aqui eu estou num problema. Por quê? Aqui, se eu sujar a mão, eu causei que a primeira brachá foi brachá levatalá, e para vários poskim, a primeira netilah, sim, valeu. E se eu, então, aqui o ideal é manter a primeira brachá, seca a mão, faz uma segunda vez sem brachá, e aí de uma ou de outra. E além disso, o Mishnah Brura traz um lado para eu falar, quer dizer, ele traz que é possível eu falar que a brachá que ele fez para a primeira netilah vale também para a segunda netilah, se ele não interrompeu no meio, e etc. Então, por isso, nesse caso, o ideal é, se ele já fez a brachá a primeira vez, não sujar a mão, porque se ele suja a mão, nesse caso ele tem que, de propósito, não sujar a mão, tomar cuidado para não sujar a mão, então tem que prestar atenção. Não sujar a mão e aí fazer o netilah, secar a mão, secar as duas mãos e fazer netilah outra vez. Então, resumindo, quando ele se lembrou, depois de ter lavado as duas, vou voltar desde o começo, se ele sujou uma mão e etc., seca ela, lava as duas mãos, faz a brachá de netilat yadayim. Se ele já lavou as duas mãos, depois de ter sujado uma no meio, se ele lembrou antes de fazer a brachá, o ideal é ele sujar a mão, secar, lavar de novo e aí fazer uma segunda netilah com brachá para todas as opiniões. E se ele só se tocou depois de ter feito a brachá, aí ele seca, não suja a mão e faz outra netilah sem berachá. Então isso foi a Halakha Gimel. Halakha Dalet, rapidinho, que se outra pessoa encostou na mão dele, a lei é igual se ele mesmo encostou uma mão na outra, que a gente acabou de explicar agora na Halakha Gimel. Então quer dizer o quê? Se outra pessoa encostou na mão dele, então se ele já tinha lavado as duas mãos e alguém encostou na mão dele antes dele fazer a brachá e secar as mãos, então, ele falou, se foi antes dele fazer a brachá, o ideal é ele secar a mão, sujar a mão, fazer netilah outra vez e fazer a brachá na segunda netilah. Mas se a pessoa só sujou a mão dele depois que ele já tinha feito a brachá, então igual a gente falou agora anteriormente, que ele seca as mãos, lava outra vez, mas sem fazer brachá na segunda netilah. Na nota ele traz aqui que o Mishnah Brura traz machloket, nesse caso, de acordo com o Marshal,
ele precisaria secar a mão ou também não precisaria secar a mão, mas já que, de qualquer maneira, não faz diferença se ele concorda ou não, de qualquer maneira, a gente falou que a maioria dos poskim passar como o Remá, então acaba não mudando muito, e aí ficou alahá, aqui nesse caso, que outra pessoa encostou na mão dele, igual quando ele encostou uma mão na outra, que mesmo que ele fez com mais de revit, então ele falou, se ele lembrou antes de ter feito a brachá, o ideal é ele sujar a mão, fazer outra e fazer brachá na segunda, se ele lembrou depois de ter feito a brachá, ele seca, não suja a mão, faz outra netilá, a segunda sem berachá. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.